Você já imaginou um céu sem estrelas? Ou um jardim sem flores? Algo estar no lugar errado, onde não deveria estar? Essa sensação de incongruência, de algo fora de lugar, é apenas uma faísca perto do que estamos prestes a descobrir. Prepare-se, pois o que você ouvirá hoje pode abalar suas convicções mais profundas sobre a fé e a própria igreja. Estamos falando de uma visão que revela algo terceiro e inesperado, algo que deveria ser excluído. Fique conosco até o final, pois cada palavra será crucial para a sua compreensão. Mas antes que eu revele os segredos que estão escondidos nas páginas da história, eu te peço, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo revelador. Ative o sino de notificações para ser o primeiro a receber nossos vídeos. E compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Ajude-nos a levar a verdade a mais pessoas para que ninguém seja enganado. Agora, vamos ao coração de nossa jornada. Imagine estar diante de um mistério de proporções bíblicas. Uma mulher, com vizes que moldaram a história de uma fé, teve um encontro que ultrapassou os limites da compreensão humana. Ela não viu apenas uma presença demoníaca à distância, mas algo muito mais íntimo e perturbador. Algo que reside onde menos esperaríamos, dentro dos sagrados muros da própria igreja. Sim, estamos falando de Satanás. Ellen White, uma das maiores profetisas de nosso tempo, teve uma visão que poucos ousaram compreender em sua plenitude. Em um de seus escritos mais chocantes, ela relata um cenário onde as forças das trevas não estavam atuando do lado de fora, mas operando com uma inteligência perversa no coração da comunidade de fé. Isso não é apenas uma advertência, mas um alarme. Suas palavras ecoam como um trovão. Foi-me mostrado que Satanás tem sido ativo e que as cortinas da igreja têm ocultado suas tramas de forma eficaz, enquanto ele tem operado com engajamento inesgotável, sem nenhum estorvo. Essa declaração, encontrada no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 756, é apenas a ponta do iceberg. Ela revela uma verdade fria e assustadora. O inimigo não está apenas à espreita, ele está agindo de dentro. Pense comigo, como pode algo tão negro, tão abominável, encontrar um refúgio dentro da morada de Deus? Ellen White não se referia a um simples pecado ou a falhas humanas, mas a uma presença orquestrada, uma agenda maligna sendo executada por meio de pessoas que se dizem parte do povo de Deus. Isso nos leva a questionar: quem são esses agentes e como eles conseguem se infiltrar tão profundamente? Em outro escrito impactante, ela afirma: há homens no ministério que são mais leais ao príncipe das trevas do que a Cristo. Essa é uma acusação pesada, não é verdade? Ela não estava falando de erros teológicos ou de pequenas imperfeições. Ela estava exposto um mal intencional, uma lealdade dividida, ou melhor, uma lealdade transferida do céu para o inferno, enquanto se mantém uma fachada de piedade. A visão de Ellen White nos adverte que a igreja, que deveria ser um farol de luz, pode se tornar um foco de trevas se não estivermos vigilantes. Ela viu a atuação de Satanás através de divisões, fofocas, críticas, ambição pessoal e do desejo de poder, que distorcem a verdade e desvinculam a aliança com Cristo. Eram ferramentas sutis, porém destrutivas, que minavam a unidade e o testemunho da igreja. O profetisa não se limitou a denunciar a presença do mal. Ela nos deu pistas, sinais claros para identificarmos essa atuação. Quando os membros da igreja estão mais preocupados com suas próprias opiniões do que com a palavra de Deus, quando a conveniência e o conforto superam o sacrifício e a dedicação,
Quando o amor esfria e o julgamento se torna recorrente, ali, meus irmãos, é onde Satanás encontra sua melhor oportunidade. Ellen White revela que o inimigo trabalha incessantemente para distorcer a doutrina, semear a discórdia e desviar os crentes do verdadeiro propósito da igreja. Ela nos adverte contra falsos obreiros que, vestidos em pele de cordeiro, são na realidade lobos vorazes. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 445. Eles falam docemente, parecem piedosos, mas seus corações estão cheios de maldição. Uma das maiores táticas de Satanás, de acordo com as visões de Ellen White, é fazer com que a igreja se torne mundana. Quando a busca pelo status social, pelas riquezas terrenas e pelos prazeres temporais supera a paixão pelo reino de Deus, a porta está aberta para o inimigo. Ele seduz com o brilho falso do mundo, fazendo com que o povo de Deus perca sua luz e seja confundido com as trevas. A profecia nos alerta que o espírito de complacência e de autossuficiência é um perigo mortal. Quando a igreja acredita que não precisa mais de reforma, que já alcançou a perfeição, ela se torna vulnerável. Satanás se alegra quando os crentes se acomodam, pois é nessa inércia espiritual que ele consegue plantar suas sementes de dúvida, heresia e decaimento. Ellen White não estava falando de um demônio literalmente caminhando pelos corredores da igreja, embora a possibilidade sempre exista. Ela estava revelando a atuação de uma inteligência perversa que se manifesta através de atitudes, pensamentos e ações que vão de encontro aos princípios divinos. Ele usa pessoas despreparadas, que por sua vez contaminam todo o corpo de Cristo. Muitas vezes, essa atuação se dá através de falsas teorias e filosofias enganosas. O Grande Conflito, página 508. Satanás usa a inteligência humana para criar doutrinas que parecem piedosas, mas que desviam as pessoas da verdade central do Evangelho. Ele enfasa aspectos secundários, distorce as Escrituras e mina a fé em seu fundamento, ou seja, no sacrifício de Cristo. Outra tática que Ellen White viu era o desamor entre os irmãos. A falta de perdão, o ressentimento e a crítica constante eram como rachaduras nas muralhas da igreja, permitindo que o inimigo se infiltrasse. Ela enfatizou que onde há inveja e espírito de contenda, ali há perturbação e toda obra má. Tiago, capítulo 3, versículo 16. E Satanás sabe disso. A própria descrença e o ceticismo dentro da igreja são provas da atuação de Satanás. Quando os membros começam a duvidar das verdades fundamentais da Bíblia, dos milagres ou da segunda vinda de Cristo, o inimigo já conseguiu um ponto de apoio. Elimina a confiança na palavra de Deus, fazendo com que a fé se torne fraca e vacilante. Ellen White também alertou sobre o perigo de se ter aparência de piedade, negando, porém, o seu poder. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Isso significa que há pessoas na igreja que se preocupam mais em manter as aparências, em se mostrar justas e religiosas, do que em experimentar o poder transformador do Espírito Santo em suas vidas. Essa hipocrisia é um refúgio para o inimigo. A relaxamento na moralidade também foi um ponto crítico nas advertências da profecia. Quando os padrões de santidade são baixados, quando o mundo começa a influenciar mais a igreja do que a igreja influencia o mundo, Satanás ganha terreno. Ele se aproveita da tolerância ao pecado para corromper a congregação por dentro. Pense na história da igreja de Laodiceia em Apocalipse. Aqueles que se diziam ricos, abençoados e que não necessitavam de nada eram, na verdade, cegos, miseráveis e nus. Ellen White viu que Satanás usa o orgulho espiritual para cegar os olhos dos crentes, impedindo-os de reconhecer suas próprias deficiências e a necessidade de um verdadeiro reavivamento.
O desrespeito pela liderança da igreja, as rebeldes e as críticas destrutivas são outras táticas do inimigo. Ellen White enfatizou a importância da ordem e da submissão ao conselho de Deus, que se manifesta através de seus líderes escolhidos. Quando essa ordem é quebrada, a desordem se instala, e com ela, as oportunidades para as tramas de Satanás. Ela foi clara ao afirmar que o enganador opera disfarçado, com grande perícia, para confundir e destruir as almas. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 274. Ele não vem com chifres e tridente. Ele vem com argumentos persuasivos, com emoções enganosas e com a capacidade de imitar a luz para que seus enganos sejam mais facilmente aceitos. As visões de Ellen White revelam um plano infernal para desacreditar a igreja, dividi-la e impedir que ela cumpra sua missão de proclamar o Evangelho e preparar um povo para a volta de Cristo. Ele sabe que uma igreja fraca, dividida e mundana não será uma ameaça ao seu reino. E como podemos nos proteger dessa infiltração? Ellen White nos dá as respostas. Primeiramente, uma profunda conexão com Deus através da oração e do estudo da Bíblia. A Bíblia é o nosso guia, o nosso salvaguarda contra os erros de Satanás. O grande conflito, página 593. É somente pela luz da palavra que podemos identificar as trevas. Em segundo lugar, a humildade e o reconhecimento de nossas próprias falhas são essenciais. Quando achamos que não temos nada a aprender ou a mudar, somos alvos fáceis. O orgulho é um grande destruidor da alma. Caminho a Cristo, página 34. A humildade nos abre para a orientação divina e para o discernimento espiritual. Terceiro, o amor fraterno e a unidade. Quando nos amamos uns aos outros, perdoamos e trabalhamos juntos, criamos um ambiente onde Satanás não pode prosperar. O amor é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 14. É através do amor que refletimos a Cristo e expulsamos as trevas. Em quarto lugar, a prática da autoexaminação e do arrependimento. Devemos constantemente avaliar nossas atitudes e motivações, buscando a Deus para revelar qualquer área onde Satanás possa estar atuando em nossas vidas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Ellen White nos conclama a vigiar e orar sem cessar. As visões dela não são para nos desencorajar, mas para nos despertar. Elas são um chamado urgente para uma reforma verdadeira, para que a igreja seja purificada e se torne um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Não podemos ser ingênuos ou complacentes. A luta é real e o inimigo é astuto, mas temos um Deus maior que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. E se estivermos firmes nele, nenhuma trama de Satanás prevalecerá. A Igreja de Cristo, ainda que atacada por dentro e por fora, triunfará. As visões de Ellen White são um espelho que reflete a realidade espiritual, um alarme que nos desperta para os perigos escondidos. Elas nos convidam a olhar para dentro de nossos corações e para dentro da própria igreja, com olhos de discernimento, buscando a santidade e a verdade em cada aspecto de nossa vida. Portanto, meus amados irmãos, fiquem atentos. Busquem a Deus com sinceridade, amem uns aos outros, perdoem e, acima de tudo, permitam que o Espírito Santo guie seus passos para que vocês sejam verdadeiramente a luz do mundo e o sal da terra. Pois é somente assim que poderemos vencer as tramas de Satanás e cumprir o nosso propósito divino. Que Deus abençoe a todos vocês nesta jornada de fé. Até a próxima revelação.